amigos. Olá, meus amados e queridos irmãos. Eis-me aqui, Anderson Paz de Deus, família abençoada do YouTube. Vamos a mais uma pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação eterna. Louvemos ao Senhor. Só Ele é digno de honras, de glórias e louvor. Ei, irmão, ei, Jesus, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ei, irmão, receba Jesus. Cristo vive e Ele já nos sarou as feridas. Ei, irmão, vamos viver. A palavra é a verdade que liberta você. Ei, irmão, vamos sorrir. Deus é justo e a promessa dele vai se cumprir. Você pode até tentar, mas sem Jesus não dá. Ele te ama, você pode acreditar. Chega de viver só por viver. Cristo espera por você, de braços abertos. Ele é a luz da escuridão, é a nossa salvação. Abra seu coração. Chega de viver só por viver. Cristo espera por você, de braços abertos. Ele é a luz da escuridão, é a nossa salvação. Abra seu coração. Olá, meus queridos amigos. Olá, meus amados e queridos irmãos. Eis-me aqui, Anderson Paz de Deus, para mais uma pregação da palavra de Deus, para mais uma pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Família abençoada do YouTube, trago para vocês, como sempre, mais uma palavra de paz, mais uma palavra de esperança, mais uma palavra de vida, uma palavra de espírito, uma palavra de salvação eterna para todos vocês. Por isso, amado e querido irmão, peço a você que já está aí assistindo, o vídeo, por favor, não saia daí. Fique comigo até o final, pois eu trago um assunto muito importante. E o tema de hoje é: você crê verdadeiramente em Cristo Jesus? Você sabe verdadeiramente quem é Jesus Cristo? Este é o tema de hoje, no qual nós vamos falar sobre um assunto que é muito falado,
um assunto no qual é pregado em toda a terra, que é a salvação eterna. Por isso, irmão, peço a você, já está aí assistindo, dê o seu like, comente, compartilhe, mas compartilhe de verdade, compartilhe à vontade, para que esta palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, chegue ao número maior possível de pessoas. Vamos fazer com que esta mensagem chegue a muitos amigos e irmãos que, como você que está aí assistindo, também crê em Jesus. Por isso, compartilhe. Peço você, irmão amado, que compartilhando, ajude, coopere para com o ID, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é uma ordenança na qual o Senhor Jesus Cristo deixou aos apóstolos, aos discípulos e todos aqueles que nele crê e o serve. Irmão, tem esta missão. Por isso, me ajude, compartilhe. Vamos ajudar a salvar vidas em toda a terra. Por isso, compartilhe o vídeo. Por isso, irmão querido, além de compartilhar, peço também que você se inscreva no canal. Se inscreva, meu amigo. Vamos lá. É muito simples, é só você colocar o seu dedo aí, nessas palavrinhas que está aí em vermelho, escrito, inscreva-se. E assim, me ajude, meu irmão, inscrevendo-se no canal, para que esta mensagem seja pregada a toda criatura em toda a terra. Por isso, me ajude, inscreva-se no canal, ative também o sininho, para que você receba as novidades do canal. Bom, irmão querido, vamos ao tema. O tema de hoje é: você crê em Jesus Cristo? Você sabe verdadeiramente quem é Jesus Cristo? Você sabe o porquê há o propósito da salvação? Olha, esse assunto é um assunto no qual é muito falado e pregado o tempo inteiro. De repente você vai dizer para mim: ah, Anderson, Paz de Deus, eu estou cansado de ouvir. Estou cansado. Estou por aí, andando pelas ruas, ou até mesmo vejo nas redes sociais, vejo na televisão, o tempo inteiro, pregando sobre o Evangelho, falando sobre a palavra de Deus, dizendo: aceita Jesus, aceite Jesus, você precisa se converter, você precisa se salvar, você precisa ter a salvação. Irmão, em tudo há um propósito, nada disso é por acaso. Até mesmo o nascimento de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo nesta terra, não foi por acaso. Ele veio para salvar. E por que salvar? E para que salvar? Ele veio porque todos nós nesta terra estamos aqui passando por uma peregrinação, ou seja, estamos neste plano terrestre, numa peregrinação, na qual estamos aqui de passagem. Por quê? Porque muitos de nós, que somos espíritos, fomos criados ainda antes da fundação do mundo e vivíamos lá no céu com Cristo Jesus, com Deus, com o Altíssimo, com o Criador. Viemos parar aqui nesta terra, neste plano terrestre. Não existia corpo físico, pois nós vivíamos como um espírito. Nós tínhamos corpos celestiais.
Mas devido à nossa rebeldia lá nos altos céus para com Deus, para com Cristo, nós viemos parar aqui nesta terra. E olha, Deus e Jesus e o Espírito Santo são um só, pois há somente um único Deus, um só Senhor e um só Espírito. Então, irmãos, vamos falar sobre um homem que se chamava Nicodemos. E ele, que era um mestre da lei, era um príncipe dos sacerdotes e vivia em Jerusalém, e era um grande homem no templo de Deus, no templo de Salomão. Ele era um obreiro, ele era um homem que trabalhava no templo. E aí, quando ele esteve na presença de Jesus Cristo, ele perguntou a Cristo Jesus sobre o reino de Deus e perguntou o que ele poderia fazer, o que ele tinha que fazer para ser salvo. Então, peço você, meu amado irmão, que abra sua Bíblia no livro de João e vamos entender o propósito da salvação eterna e quem é Jesus Cristo e por que se prega tanto para que você, meu irmão, para que todos aceitem Jesus, para que sejam salvos. Então, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, e vamos do versículo 1 ao versículo 21. Vamos à palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E ele foi falar com Jesus Cristo e disse: Mestre, sabemos que é mestre vindo de Deus, dos céus, porque ninguém pode fazer estes sinais, estas curas, estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver contigo, com a pessoa, com aquele que pratica esses sinais. Então Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos teve dúvidas e assim perguntou a Jesus: como assim, mestre? Pode eu, um homem, já depois de velho, nascer de novo? Voltar para o ventre de minha mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E por que Cristo disse isso? Porque há 3 elementos que testificam de Deus e de Cristo nesta terra, que é a água, o sangue e o Espírito. Esses 3 elementos é que sustenta o corpo humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o
corpo humano, nós que éramos espírito, fomos lançados neste corpo de carne, nesta matéria, precisamos da água, do sangue e do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque enquanto você não aceita, não recebe Jesus como seu Senhor e único suficiente Salvador, tu és morto espiritual. Você só tem um corpo, uma alma, porque é o sangue e a água que tem no nosso corpo é que sustenta a carne, a matéria. Por isso, nós, ainda que não aceitando ainda Jesus Cristo, ainda andamos, caminhamos na terra, mas, na verdade, é apenas um corpo, uma matéria morta. Mas quando você aceita, recebe Jesus Cristo como seu Senhor e único suficiente Salvador, aí você renasce do Espírito. Assim que disse Jesus Cristo para Nicodemos, eu digo para você, entenda, a partir da sua conversão, a partir do momento que você ergue a tua mão e aceita, recebe Jesus como seu Senhor e único suficiente Salvador, você então renasce da água e do Espírito. Pois a água e o sangue você já tem no corpo. O que você vai receber é o Espírito Santo. E ali então você renasce do Espírito. Você morre para o mundo, para a terra, e passa a viver para Deus, a viver para Cristo, a ter o Espírito no qual você era. O teu espírito volta a renascer, você ressuscita, você revive em Cristo Jesus. E aí, Jesus Cristo continua falando com Nicodemos e diz: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aqueles que um dia tiveram com Deus, com Jesus, lá nos altos céus, como eu disse aqui, que nós éramos um Espírito, é um Espírito, mas por causa da transgressão, por causa da rebeldia, veio parar nesta terra, neste corpo. Ou seja, nós estamos aqui neste plano, passando por uma repreensão de Deus. Estamos sendo corrigidos para que nós andemos então convertidos ao Evangelho, recebendo Jesus Cristo, e assim, andando em obediência e retidão, vamos cumprir o concerto, né? Andando na obediência, aí então, nós que somos Espírito, fomos renascidos do Espírito, voltaremos para o céu, de onde nós éramos e vivíamos com Deus, e vivíamos com Cristo Jesus. Agora, há corpos de carne, pessoas que estão nessa terra, que é da terra. É um vaso que foi criado para a terra. Eles não vão renascer do Espírito. Por quê? Porque eles são joios. Eles não são trigo, como aquele que é Espírito. E vai nascer do Espírito. Vai voltar ao Espírito. E ele diz: não te maravilhes. Ou seja, não te espantes de eu te ter dito isto. Necessário é vos nascer de novo. Então Jesus Cristo estava dizendo para ele: Nicodemos, tu és Espírito, tu és do céu, tu não és da terra. Por isso você precisa receber
Cristo na sua vida. Você precisa se converter para que você renasça de novo do Espírito e seja novamente Espírito. E ele diz: o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando nós viemos para esta terra e fomos lançados nesse corpo, nós ficamos perdidos, como um vento, vagando para um lado e para o outro. Ou seja, morto espiritual, mas sendo espírito, preso nesse corpo de carne. E aí Cristo Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para salvar, ele veio então para buscar você, eu, aqueles que nele crê, aqueles que têm fé em Cristo, para renascer desse Espírito, renascer do Espírito e assim voltar aos céus. Veja o que ele diz: o vento sopra de um lado e para o outro, mas não sabe de onde vens e nem para onde vais. Ou seja, você precisa saber quem tu és e para onde você vai, de onde você veio e para onde você vai voltar. Por isso que Cristo veio para nos salvar. Por isso que é necessário pregar o Evangelho. Por isso que é necessário dizer a você: aceita, receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, porque você é espírito, você não é carne, você é um espírito e você precisa renascer, você precisa ressuscitar, você precisa reviver em Cristo Jesus e voltar para os altos céus. E era isso que Cristo estava dizendo para Nicodemos. E é isso que eu digo para você, que é por isso que é necessário fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que você ouve a pregação no rádio, na televisão, na internet, nas redes sociais, para que você que crê, se você crê, é porque você é o Espírito, é porque você é dele, porque você é de Cristo Jesus. E Jesus veio para salvar aqueles que são dele, aqueles que é de Deus, aqueles que são do céu e não é da terra. E Cristo continua. Mas Nicodemos então lhe perguntou, e ele falou, perguntando na mesma forma que muitos perguntam: como pode ser então isso? O que é isso? Não é assim que você pergunta? Não é assim que muitos ficam na dúvida e perguntam? Então Jesus Cristo responde, dizendo: tu és mestre em Israel e não sabe isso? E ele diz: na verdade te digo que nós falamos o que sabemos e testificamos aquilo que nós vemos, e não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, eu estou testemunhando para você de Cristo Jesus, que eu, ao aceitar, eu fui renascido do Espírito. Eu era morto em pecados e delitos. Eu vivia somente na carne, mas eu, Anderson Fernandes, Anderson Pai de Deus, eu não era carne, eu era espírito, eu sou um espírito, então eu fui vivificado, eu renasci do Espírito e hoje sirvo a Cristo, algo que você também, que é espírito, precisa aceitar e receber Jesus. E logo você sendo convertido, recebendo o Espírito Santo, sendo batizado, você vai entender o que eu estou te falando. E Cristo continua: se eu te falo de coisas da terra terrestre e você não crê, como então vai acreditar, vai crer, se eu te falar das coisas celestiais? Ou seja, irmão,
o que é da terra, é da terra. O que é espírito, é celestial, é do céu. Ou seja, há muitos que, como eu e você, que crê em Jesus, está assistindo esse vídeo, é do céu, é um espírito, e por isso você precisa crer para que você obtenha esta salvação eterna. E por que salvação? Por quê? Porque o que é da terra vai ficar para a terra, vai morrer, não vai ser salvo. E o que é? É a carne. A carne é da terra. A carne vai voltar para o pó, porque veio do pó, veio do barro. Mas o espírito é que é salvo. O teu espírito. Você então nunca morrerá. Você continuará vivo eternamente com Deus, com Jesus Cristo no céu. Porque você é do céu. Você é celestial. Então, Jesus Cristo continua. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ou seja, Cristo fala dele. Mas nós também somos como ele. Como Cristo Jesus. Somos dos céus. Por quê? Aquilo que eu falei. Nós viemos do céu. Por isso nós somos do céu. E nós vamos voltar para os céus. Mas para isso, muitos precisam crer e receber, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e voltar para o céu. E Cristo continua. Agora, no versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Cristo fala então do sacrifício na cruz. Mas ele continua, para que então todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo, ele morreu na cruz para que ele viesse nos salvar, nos dar o Espírito, no qual eu estou pregando para você, que você precisa receber para que você seja salvo. E ele continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você que crê em Cristo, você é dele. Então você precisa receber esta vida eterna. Porque Deus, ele te ama. Foi por isso que ele enviou a Cristo Jesus, o Filho, para morrer, para derramar o seu sangue, para te trazer a salvação. Então você precisa entender o preço que Cristo pagou, as dores que ele passou e sofreu por amor de ti, para te salvar. Porque este mundo irá perecer. E se você não o aceitar, não o receber como Senhor e Salvador, tu também perecerá, tu morrerá para este mundo, neste mundo. E aí então você não terá salvação. Mas aquele que crê, e você que está assistindo, eu sei que você crê e tem fé, precisa receber a sua salvação eterna. E ele continua. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, eu já disse isso. E você é parte desse mundo, o mundo dos salvos. Porque quando Deus fala do mundo, ele não fala do mundo inteiro, do cosmos, aonde nós vivemos, na Terra, mas ele fala
do mundo, daqueles que é trigo, daqueles que é espírito, daqueles que é dele, daqueles que ele veio buscar e salvar. E assim ele continua: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, do Filho de Deus. Então, há pessoas que não creem em Jesus Cristo, não vai ser salva. Por quê? Porque não crê. Está escrito aqui. Não adianta, ainda que pregue, ainda que ele ouça a mensagem, ainda que ele receba o conselho para ser salvo, infelizmente, ele não vai receber porque ele não crê, ele não vai aceitar. Mas o ID é para ser pregado a toda criatura, sem acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas, infelizmente, há muitos que não creem. Mas se você que está aí crê, olha o que diz a palavra. Aquele que crê estará salvo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam então vistas, reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam então manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, irmão, quem é a luz que veio ao mundo? É Jesus Cristo. E aqueles que não creem, eles são do mal, são das trevas, eles vivem na prática do mal. E assim, aborrece a luz, que é Jesus Cristo. Mas aqueles que vêm para a luz, ou seja, que vêm para Cristo, que recebem Jesus como Senhor e Salvador, é luz, é de Deus e pratica as boas obras. Por isso, é de Deus. E você, irmão, que está aí, é de Deus. Então eu te pergunto, você sabe quem é Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo é luz, Jesus Cristo é a verdade. Irmão, Jesus Cristo não é uma imagem, um ídolo, como tem aqui no Rio de Janeiro, lá uma estátua que se chama Cristo Redentor, ou não é aquele que foi pintado num quadro, ou aqueles que muitos estudiosos insistem em dizer que Cristo foi apenas um homem, um profeta, um homem comum que passou nesta terra, e ainda comparam ele com outros religiosos que passaram nesta terra, mas que não ressuscitaram como Cristo, porque o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. O único que é Deus é Jesus Cristo. Então, não veja Cristo como uma imagem, como um ídolo, como uma pintura, ou não compare-o como outros líderes religiosos que passaram nesta terra, porque Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele te chama, ele te ama, e eu sei que você crê. Por isso, irmão, é que a palavra de Deus é pregada. É por isso, irmão, que todos os dias, até que você entenda que você tem uma salvação eterna, que você é de Jesus Cristo, esta palavra será pregada, será anunciada em toda a terra. E creia, irmão, você é de Deus, você é luz. Cristo Jesus é luz.
e Ele te chama. Creia e receba Jesus Cristo em sua vida como Senhor e único suficiente Salvador. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias maus. Então você precisa crer que Jesus, Ele vive. Ele está em nós. E você precisa renascer do Espírito para que você então seja salvo. Porque tu és dele. Você é do céu e para o céu você vai voltar. Então eu estou dizendo para você, hoje eu digo para você, e você vai saber então quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Você é um espírito com Deus, com Cristo Jesus. E você veio do céu e para o céu tu irás voltar. Porque você é luz, você é de Deus. Irmão, receba essa palavra. Peço a você que compartilhe esta mensagem. Peço a você que curta, faça o seu comentário. Peço a você, irmão, que me ajude inscrevendo-se no canal para que você venha junto comigo pregar esta palavra, enviar este evangelho a toda criatura em nome de Jesus. Fique com Deus, graça e paz. Amém, amém e amém. Tchau, tchau.